Não, na verdade, assim, eu morava em Tóquio, Ah, 98 eu estava em Tóquio, né? ah, Como eu tocava com muita gente, né? E vários tipos de formações, uma sim. das pianistas que eu tocava se chama ainda, porque ela está na Argentina, chama Polly Fairman. A Polly Fairman, ela era esposa do embaixador da Argentina, Lá no no Japão. Japão, Ah, embaixador no no Japão. Japão. E Entendi. ela fazia reuniões musicais na casa dela. E aí um Entendi. dia falou, Shen, a Michiko Sama, que era a Mitico. imperatriz, Nossa, a Imperatriz atriz, Mitico. ela Ah, vai vir no sarau. Você não quer vir tocar para ela? Eu falei, fechado, né? E aí eu fui na casa da Poli. Esse dia foi muito curioso, porque os seguranças ficaram embaixo, eles não subiram. hum. Realmente a Michiko Sama ficou só com os convidados da festa, né? Nossa, Porque assim, ela toca próximo. piano, ela toca Sim. muito Ela bem é, piano, tanto que ela ela, é musicista, né? sim, tinha uma grande, gosta muito de De música, né? música, E sim, ela sim. também era compositora, fez músicas aí que ela lançou no Japão. Inclusive, eu me lembro muito bem dessa particularidade de música, porque ela lançou uma música que nós cantamos para ela no em 70, né? Sim. Quando ela veio ao Brasil, que era Nemunoku Komori Uta, que era uma Olha que música bacana. que ela lançou. E aí ela estava nesse dia e você teve a oportunidade assim, de ficar perto dela, assim, você tocou, Não lógico, né? só toquei para ela, né? Como a Hã? gente conversou muito, né? Conversou? Ela quis conhecer os meus instrumentos, os Ah, chakurates, então achou muito bacana a minha porque ela sabia história. que você era brasileiro, né? E ela Sim, já tinha vindo em sim, 1978 sim, aqui para o sim. Brasil. Ela e o príncipe, na época era príncipe herdeiro ainda. Exatamente. Exatamente, E a ela pessoa incrível. perguntou para você assim, sobre o Ela, Brasil, como que ela foi? se interessou muito pela minha história, né? E o que Ah, ela mais curtiu era o fato de eu estar estudando shakuhachi. sim. Ela achou muito bacana, né? E antes dela ir embora, quando eu fui me despedir dela, ela falou assim: Você não quer um dia vir tocar pro meu marido? Mas nessa época ela já era imperatriz. Sim, Já era, sim, ela né? já era imperatriz. Ela já era imperatriz. Quando ela Caramba. falou: Você não quer vir tocar pro meu marido? Eu falei: Não, será um prazer, Será um né? Eu prazer. falei: Quem que é o marido dela? É o imperador, né? Imperador. E eu falei: Imagina que isso nunca vai acontecer, né? Mas Aham. aconteceu. Né? Mas aí tem uma história muito interessante, né? Que a gente vai falar de ciclos agora, Sim, né? sim, sim. Em 1999, o meu professor faleceu, em janeiro, né? E, na verdade, ele estava doente e eu tinha que vir para o Brasil. Porque em 98 você estava no Japão e em 99, quando ele ficou doente, faleceu, você estava no Eu Brasil. vim visitar meus familiares. Ah, você veio Eu passear. vim passear no Brasil, Ah, né? entendi. E eu estava aqui e ele faleceu e eu estava aqui no Brasil. Caramba. Cara, eu peguei o primeiro voo, fui Sim, direto para Guarulhos, assim, com a bolsa de mão, na sim. verdade, né? Peguei o primeiro voo da Varig, da extinta Varig, né? E eu cheguei a tempo para o velório, né? Mas o curioso é que quando eu cheguei em Tóquio, fui para minha casa, eu acho que eu estava. Se passaram assim umas 3, 4 horas, eu estava arrumando as coisas, tal, não sei o quê, tocou o telefone, Ah, né? Eu entendi o telefone, era uma ligação Casa da Imperial. Casa Imperial, Caramba. me convidando para tocar para o imperador. E eu fiquei paralisado, na Sim. verdade, né? Nossa, mas que choque, né? Porque você Então, como foi é que para o eu Japão, vou? né? Eu fui para o velório, Você foi para o eu velório. fui para o velório, na verdade, porque eu estava no Brasil. Sim. E no mesmo dia que eu cheguei, eu recebi o telefonema para eu ir Ah, tocar para o imperador. Lógico que eu aceitei, mas né? não foi logo que você chegou, foi posteriormente ao velório. Foi posteriormente ao velório. Mas Ah, assim, eu acabei ficando um tempo lá sim. esperando para Sim, sim. essa oportunidade, né? E foi um misto de sentimentos, Sim, né? sim, sim. Eu fico imaginando. Você Porque foi. assim, A tristeza, né, do seu é mestre uma partindo, de tristeza repente muito um. grande, mas eu acho que a compensação de ter ido até lá Mas eu acho que assim, eu acho que o e seu mestre, tenho certeza, meu, chamou, que né? ele estava muito orgulhoso lá de cima, olhando e falando, Acho que sim. caramba, meu discípulo, né, Vai lá. foi convidado para tocar pro imperador. E foi muito Ah, bacana, porque na época eu morava em Kagurazaka, que é bem perto de Otemate, né? Então ah. dava para pegar o metrô, eram 4 Temate é o que? estações, Onde é a Casa é onde Imperial? fica o Palácio Imperial. Palácio E ele Imperial. tem uma casa dentro do Palácio Palácio Imperial, Imperial. Sim, né? sim, sim. Assim, não é Que é aquele aposentos, ele tem uma bonito, que é casa um jardim mesmo. enorme, aquele lago Exatamente, em volta e exatamente, tal, né? exatamente.
E aí eu lembro que eu fui de metrô. Sim. Fui de metrô com a minha bolsa cheia de instrumentos e tal, e desci, cheguei na portaria, cheguei para um guarda assim, falei, boa noite, né? Eu vim tocar para o imperador, né? Ele olhou para mim e falou assim, espera um pouquinho. Aí ele deu um... Você não falou que era o Chico Ribeiro, não, né? Porque não ia estar seu nome lá, você mora no documento. E aí ele falou, espera um pouquinho, vem alguém te receber aqui, né? Aham. Aí eu entrei numa outra casa, teve todo um ritual, né? Me receberam num cômodo, me serviram um chá, conversamos um pouquinho, tal. Ele disse, olha, a única coisa que a gente vai pedir é que você não tire fotografia, tal, não sei o quê. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Mas curioso, eles não revistaram a minha bolsa. Interessante. Não tinha detector de metal. O trajeto que eu fiz até a casa do imperador não tive um detector de metal. Então, de repente tinha, você nem sabe, viu? Não tinha. Não tinha mesmo? Não tinha. Caramba, isso é toda uma confiança, né? Absurda, eu acho assim, né? Eu ter sido revistado seria uma coisa absolutamente normal. Absolutamente normal. Caramba. Né? Então eu achei isso muito bacana. E outra coisa que muito curiosa que eu não vou me esquecer, quando eu entrei na casa dele, o aroma de hinoki, que é uma madeira japonesa, que é como é que se diz? É um pinho japonês, né? Aquele aroma, é inesquecível. A hora que eu entrei, caramba, eu falei, aquele ar, eu falei, nossa, que ar puro. É a casa do imperador mesmo, casa do imperador. Né? E para minha surpresa, era um jantar, era uma reunião familiar, assim. Então a gente ficou lá, foi uma coisa muito informal. Então, né? Então foi muito... E ele foi muito gentil, porque... O meu Nihongo era incipiente para o Nihongo dele, né? Então ele usou um Nihongo super coloquial comigo, olha, que legal. Que eu consegui me comunicar com ele, né? E aí eu me lembro que ele falou assim, eu toquei shakuhachi naturalmente, né? Sim. Depois ele falou assim, quem é teu professor? Eu falei, Goro Yamaguchi Sensei, né? Ele olhou mudou o semblante dele, ele olhou para mim, ele falou, Zan Nendesu, né? Ele sabia do falecimento dele, né? Então, eu acho que ele fechou um ciclo, né? Eu acabei saindo do Japão depois disso, né? Então, isso foi em 99, em 2000 eu fui para a Europa. Caramba, e agora me fala essa particularidade, porque assim, eu fico imaginando, porque poucos brasileiros, né? Descendentes, né, de grandes autoridades aqui no Brasil que têm a oportunidade para o Japão, eles são recebidos na Casa Imperial e tem aqueles minutos, sozinho com o imperador para conversar, para falar rapidamente. Minutos. Minutos. E você, pelo visto, você ficou assim... Horas. Né? E assim... Poucas pessoas. Não, foi um privilégio. Quantas pessoas mais ou menos estavam nesse momento? Eu acho que tinha umas 10 pessoas no máximo. 10 pessoas, quer dizer, você... Não, é que a Mako-sama, que veio aqui, ela era novinha, conversamos, foi muito legal. Aí os guardas vieram, um dos kunetes chegou perto para ver o que eu estava conversando com ela. Foi muito engraçado, né? Tava ela, o imperador, a imperatriz... e mais 5 músicos e eu, era muito pouca gente. E 2 garçons para trazer a comida. Né? Porque a gente jantou, né? Então, mas nada de sentar na mesa, não, colocava, era uma coisa, trazia um docinho, depois trazia mais um salgadinho, uma bebida. E esse tempo todo, o imperador e a imperatriz estavam ali próximo de você, juntos, conversando. E sempre conversando. Sempre conversando. Quer dizer, você pode-se dizer que é uma das poucas pessoas que eu já conheço, já entrevistamos várias pessoas, a gente conhece várias pessoas que já foram para o Japão e foram recebidos, né, pelo imperador, né, e nunca tinha visto uma história assim de ter sido recebido na casa, não é nem no palácio, na casa, assim, na parte, mas de uma forma mais informal. E ter ficado tanto tempo assim conversando com eles. Então, uma coisa interessante, eles têm alguns dias deles que eles podem, para eles, sem agenda oficial, né? Certo. Eu fui num desses dias. Caramba, né? cara, você no dia deles, então, né? Do lazer deles, né? Incrível. Lazer deles.